É sempre um prazer falar para a PUC, né, eu sou filha da PUC aqui no Rio, então as irmãs são sempre muito bem-vindas, é uma alegria sempre muito grande. E a minha ideia hoje aqui esse tema é um tema muito interessante, mais recente, né, da minha gama de estudos, mas não menos importante do que os outros que eu costumo visitar. Mas é um tema que eu já vou começar pelo final, tá, que eu ainda tenho muito mais perguntas do que respostas, e o que eu pretendo hoje é trazer algumas reflexões, dos meus estudos até esse momento. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de inteligência artificial nas eleições, eu vou voltar, a nossa conversa para vai começar a parecer um começo meio histórico, mas eu acho que é super necessário para a gente entender, o momento e o impacto, né, que essas novas tecnologias, têm na nossa vida. Então eu volto lá na Revolução Industrial, no início do século, em meados do século XVIII, né, que levou mais ou menos ali entre cerca de 70 a 90 anos para se consolidar, e que alterou de uma forma, muito impactante toda a maneira, eh, que as sociedades, né, geopoliticamente falando, mundialmente falando, de consolidação de forma de produção, de alteração de forma, de organização social, eh, da organização industrial. E isso foi um marco social e político, né, que levou cerca de 100 anos, mais ou menos, para se consolidar. E aí, passado esse período, já andando um pouco mais para frente no século XX, nos idos de 2000, a gente teve um boom tecnológico, que alguns autores vão chamar já de terceira ou quarta revolução, a depender do autor histórico. Mas Tatiana, onde foi parar o segundo, né? Você saiu do primeiro já para o terceiro tão rápido assim? O segundo, alguns autores nomeiam no período dali de Guerra Fria, aonde a ciência e a tecnologia também deu um novo salto, mas a gente não vai entrar, porque isso daria mais um outro tema de aula, então vamos passar já para o terceiro ou quarto, a depender do autor, que traz ali nas principais características, dentre as principais características, a rapidez do avanço tecnológico. Então o que, a Revolução Industrial levou cerca de 100 anos para se consolidar, em uma década praticamente, né, então cerca de uma década no século XX, ali nos idos dos anos 2000, eh, a gente teve um salto que, guardadas as devidas proporções, uma década levou quase mais ou igual a um século que a Revolução Industrial levou. Vocês são muito novos para isso, mas eu sou da geração analógica. Então, eh, a minha geração já sofreu um impacto muito grande, nessa alteração. E aí, nessa esteira, a gente também, venho sempre destacando que é uma revolução que ainda está, né, é uma evolução que ainda está em curso e que não tem a menor previsão de que quando vai ter seu fim consolidado, sendo que se a gente ganhou 100 anos em 10 anos, aproximadamente, você imagina o que ainda não esteja por vir, né. Então eu destaco hoje os crescentes e contínuos investimentos de grandes empresas e governos em inovação e tecnologia avançada. Isso, tem muitas empresas grandes que estão deixando de investir nos seus core business, né, nos seus, negócios de origem, para investir em inovação e tecnologia. E aqui é que se enquadra a nossa querida e já famosíssima inteligência artificial, né, que num curtíssimo espaço de tempo tem ressignificado
influenciado diversas áreas profissionais, inclusive relações humanas, ciências e etc. Então, se a gente pensar que em apenas, a gente está em 2024, né, há 7 anos atrás, em 2017, ao mundo foi apresentado uma inteligência, né, uma tecnologia que era capaz de aprender xadrez com os maiores enxadristas do mundo. E não só aprender, como ganhar deles, e isso causou, mundialmente um impacto muito grande, né, todo mundo: "Nossa, que legal", né, não era uma máquina que já pensava e conseguia elaborar, hã, um raciocínio, né, uma compreensão dos ensinamentos que ela tinha ao ponto de superar quem a ensinou. Então, isso tem 7 anos. E a gente naquela época olhava e falava: "Nossa, será que os meus filhos vão ver isso? Será que um dia eu vou ver isso na prática?". Passados 5 anos disso, apenas 2 anos atrás, todos os noticiários no mundo inteiro foram inundados, com a notícia de uma nova tecnologia desenvolvida chamada ChatGPT. Quem não conhece o tal do ChatGPT hoje, né? Meu filho de 8 anos já aprende esse ChatGPT na escola. Então, ele além de ser capaz de armazenar as informações e devolver uma resposta, que seja satisfatória e mais de um raciocínio mais elaborado, como era a primeira tecnologia, ele agora compreende, responde e tem interpretações, opinião sobre o assunto, né. Então não, você alimenta ele e ele consegue desenvolver algo parecido com um raciocínio humano e interagir com os seres humanos. Essa ferramenta específica, ela além de tudo, cada vez mais essas ferramentas, elas têm baixo custo e elas são de muito fácil manuseio. Então basta você ter um telefone, e você consegue baixar com vários aplicativos, fazer filmes com inteligência artificial, criar avatares que interagem com seres humanos, usar, né, aí falando um pouquinho já de coisas ruins que a gente pode fazer com inteligência artificial, criar avatares semelhantes a pessoas que já existem e imprimir falas a essas pessoas e atos. Então, eh, toda essa temática, ela vem já já gera uma série de conflitos éticos, morais, uma série de pensamentos filosóficos e uma ressignificação da posição do ser humano na nossa sociedade, na nossa realidade. Nas minhas falas, eu gosto sempre de trazer, indicação bibliográfica. Não, nesse caso, não somente de direito, eu acho que o direito é uma das ciências que está, sofrendo sofrendo parece uma coisa meio ruim, né, mas sendo, influenciado por essa nova tecnologia. Então, que é uma que por ser tecnologia, você tem toda uma questão de informática, você tem questões de engenharia, você tem uma série de outras áreas que estão sendo, hoje em dia, uma influência dentro do direito, né. Então eu trago aqui as minhas recentes experiências com a era, da IA e o nosso futuro como humanos. É um livro do Eric Schmidt, que é um ex-CEO da Google, e ele traz, nesse livro, esse exemplo do xadrez, ele traz um exemplo dos antibióticos, que foram desenvolvidos por inteligência artificial, e porque eles conseguiam analisar moléculas que a melhor tecnologia operada pelos humanos não conseguiam fazer certas conexões
e leitura de informações. Então, tem um antibiótico que é muito potente, que foi criado por IA, através das informações com as quais ele foi alimentado, ele superou a expectativa, né. Traz também o exemplo de jatos, que estão sendo pilotados por IA, e essa IA que foi treinada por pilotos experientes em combate. Então ele traz uma série de, bons exemplos e exemplos que já estão, eh, que não são mais ficção científica para nós aqui dos anos 90. A gente via isso e falava: "Gente, são os Jetsons, se vocês não sabem o que é, depois vocês googlam aí, é um desenho que era da minha época", e que é muito bom, por sinal. Você imaginava que isso, assim, você não viveria para ver esse tipo de coisa, né, e cada dia que passa chega informação de uma coisa nova. Tem um outro também chamado Inteligência Artificial, Poder Poder, a próxima onda e o maior dilema do século XXI, que é escrito por Mustafa Soleiman, que é um cofundador da DeepMind e da Inflection IA, e o Michael Bhaskar. Que eles falam da relação de poder, uma questão um pouquinho de geopolítica, tal, e o posicionamento, da sociedade, né, como é que a sociedade vai reagir a isso. Eh, muito bom. Todos esses livros, não, nenhum deles é super grosso, são todos eles de super fácil leitura, mas também são escritos por pessoas que não são do direito. Então eu acho que traz uma visão, do pessoal que está dentro e os conflitos, né, éticos, morais, de desenvolvimento e etcétera, de pessoas que estão ali no front de criação desse tipo de mecanismo, né. Inteligência artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Esse é muito legal também, é do Kai-Fu Lee, que é um executivo de inovação, dos maiores executivos de inovação do mundo. Ele já foi executivo da Google, da Apple, da Microsoft, de algumas outras, empresas de tecnologia mundiais, que se viu obrigado a rever seus parâmetros e relação com o trabalho depois que descobriu um câncer terminal. Então, já em estado bem avançado, então é um livro, assim, muito interessante. E um livro de autores brasileiros da PUC de São Paulo, que é Fake News e Regulação, que os organizadores são os professores Jorge Abud, Nelson Nery Júnior e Ricardo Campos. Com o prefácio do ministro Luiz Roberto Barroso e da professora Luna Van Bruse. Todos esses títulos falam, cada um sob o seu prisma, da realidade dos desafios que a gente tem diariamente com o surgimento dessas novas e inúmeras tecnologias e ferramentas, algoritmos, programas, né, que inundam o nosso dia a dia e revolucionam em si, as áreas de ciência e de relações humanas. E ao mesmo tempo que essas tecnologias, elas podem trazer muitos benefícios e trazem inúmeros benefícios para a sociedade, elas apresentam também um potencial de risco que ainda é inimaginável, mas já palpável na nossa vida real. Eh, e num recorte mais específico aqui para a questão, do processo eleitoral, eu, entro com o que o mau uso dessas tecnologias pode gerar no processo eleitoral, né. Eles podem trazer, primeiro, campanha de desinformação em massa, porque o alcance disso é absurdo, né. Hoje não é que fake news não exista, sempre existiu, acho que desde que começou-se a sociedade se organizar de uma forma, democrática, né, de organizacio ixi, gente, desculpa, organizacional, mais estruturada, fake news existe, desinformação existe, mentira existe, fofoca existe. Mas a questão é, qual era a escala que isso tinha, né, como é que eram os remédios para a gente conseguir, bloquear esse tipo de coisa e, eh, reverter os efeitos disso, né. Então,
Hoje em dia, caiu na internet, esquece. Só sabe-se lá Deus se um dia isso vai sair, né. E, basta um print, pronto, para ninguém nunca mais esquecer. O 2, o direcionamento de propagandas eleitorais. Então, essas inteligências artificiais, elas já conseguem ler um recorte de um determinado local geográfico, determinada influência, que cultural que tem em determinada região e direcionar propagandas para um bairro, para uma determinada cidade, para um determinado grupo de interesse. Então, para jovens, para pessoas da terceira idade, para pessoas que eh, têm determinado tipo de movimento. Então, o direcionamento. 3, ataques antidemocráticos e discursos de ódio e proliferação de conteúdo ilícito. Então, isso é um outro grande problema, porque existem os algoritmos, nas plataformas para identificar, para tentar barrar, mas, qualquer criança, como eu disse lá no início, né, qualquer criança de 8, 10, 15 anos de idade já sabe criar mecanismos para burlar os mecanismos de controle. O incremento de controle privado sobre a circularização de informação e de opiniões, né, os tais dos algoritmos também podem ser usados para isso. A transnacionalização da liberdade de expressão com ordens privadas e judicial de bloqueio e suspensão de contas e de conteúdo a nível global. Então, às vezes, um juiz, uma ordem judicial, da Europa interfere em algum site da América Latina e vice-versa. Alguma plataforma, consegue bloquear informação num outro país. Então, isso são desafios que tanto a sociedade, nas mais diversas ciências, quanto principalmente nesse caso que a gente está aqui tratando no direito, a gente precisa criar os mecanismos de como lidar com isso, né. E aí eu trago 3 grandes episódios que são um marco para os estudos, né, de questões eleitorais, que o primeiro foi nas últimas eleições gerais norte-americanas, que foram identificados em vários momentos diversos episódios de uso de ferramentas de inteligência artificial que davam, e eu dou aqui destaque para um episódio específico que aconteceu no estado de New Hampshire, onde eles fizeram, né, não se sabe quem, mas fizeram um vídeo do Biden, eh, falando que não era para as pessoas comparecerem às urnas, que não era para votarem. Então, os Estados Unidos é uma democracia onde não é obrigatório o voto, então nem todo mundo vai votar. Se o seu candidato chega para você num vídeo e fala, mas é ele que está ali, né, e fala: "Poxa, não comparece na campanha para votar", você que já não tem obrigatoriedade de ir, vai lá fazer o quê, né? Então, isso aparentemente não gerou um impacto nos resultados gerais, como se pretendia, mas, deu tempo de ser esclarecido, de ter uma campanha contra, dizendo que aquilo ali era fake news, que era manipulado, que não era um vídeo, pegaram um outro vídeo de uma palestra do Biden e fizeram, aquele sincronismo de fala e voz e tal, e conseguiram, dissuadir, né, os eleitores de não irem às urnas. O segundo exemplo, que teve um impacto e tem até hoje, que foi a utilização de deepfakes no episódio do Brexit. Houve uma campanha, em massa, muito difundida na United Kingdom, para difundir o ódio de informações falsas no que tange a privilégios concedidos com relação a refugiados. E essa campanha, rodou eram vários vídeos, várias informações, falsas, dizendo que
era por causa do Brexit que a economia do Reino Unido estava indo mal, do Brexit, dos imigrantes e refugiados, e que se o Reino Unido continuasse no bloco, isso só ia piorar e ia acabar com o Reino Unido, e o Reino Unido sempre foi uma moeda muito forte, etc, etc. E isso e as autoridades, na época, as autoridades inglesas não acreditaram que, essa campanha poderia ter tanto impacto, mas teve. E hoje eles estão sendo obrigados a lidar com essa nova realidade, a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Os economistas vão saber melhor se isso foi bom, se foi ruim, mas, de fato, existe cientificamente uma comprovação de que essa campanha teve uma influência muito grande no eleitorado. E, por último, e não menos importante, mas é uma situação mais recente, que foram as eleições argentinas de 2023, onde tanto o Milei quanto o Massa foram vítimas e algozes de falsas notícias ao longo de todo o processo eleitoral. E isso foi divulgado amplamente, né, por vários observadores de outros países e por agências e estudiosos do tema. Foi identificado, tanto de um lado quanto de outro, o uso de inteligência artificial na campanha para gerar impacto nos eleitores. Então, já não é mais um problema para o TSE e para os TREs do futuro, isso aqui no Brasil, né? No último ano, a gente teve, né, alguns exemplos do que isso pode causar, né? Na nossa campanha, a última campanha, nas últimas eleições para presidente da República, a gente teve isso. E o que o TSE, né, o que a justiça brasileira tem feito, já que a gente ainda não tem em vigor hoje no Brasil, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso à frente, uma legislação vigente para dar os parâmetros corretos que a gente precisa, por onde a gente começa, né? A justiça eleitoral brasileira ela está muito atenta e tem se esforçado muito para proteger os direitos fundamentais e dar transparência a esse tipo de investida, tomando uma série de medidas para resguardar o processo eleitoral e os resultados das urnas, né? A primeira delas é... Antes disso, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Quando a gente fala que a tecnologia está causando problema, etc., não quer dizer que eu, particularmente, seja contra a tecnologia. Muito pelo contrário, eu acho que a tecnologia está aí, ela traz inúmeros benefícios, ela consegue democratizar o processo eleitoral, atingir um número maior de eleitores, e com isso você ter uma melhor representatividade, né, eleitoral, você conseguir atingir minorias e essas minorias poderem ser representadas dentro do processo todo eleitoral, no resultado, nos parlamentos, nos governos, etc. E eu também não tenho a menor saudade das urnas de papel. A questão aqui não é essa, e nem questionar o nosso processo eleitoral. Mas como é que a gente faz para proteger o nosso processo eleitoral, que é um processo de vanguarda, que é um processo reconhecido como muito eficiente em vários países do mundo, dessas investidas, né? Então, a gente precisa de parâmetros pré-determinados, de objetivos, de responsabilidades estabelecidas, né? Para que a gente possa desenvolver o nosso processo de uma forma transparente. E como a gente ainda não tem uma legislação sobre isso, como é que a gente pode fazer? No final do ano passado, a União Europeia, após 2 anos de muitas negociações e conversas entre os 27 Estados-membros, eles conseguiram estabelecer um documento, que é o The EU Way
the EU, EI Act, que traz regras, e diretrizes como balizadores, para contenção, desenvolvimento, regulação, administração e, defesa de direitos fundamentais em matéria de inteligência artificial. E na leitura desse modelo, que os europeus encontraram, eu, Tatiana, eu achei um modelo muito acertado, porque ele não traz regras do pode esse, não pode esse, pode esse aplicativo, não pode aquele aplicativo, pode esse tipo de situação, não pode esse ele traz uma coisa mais ampla. Ele traz regras principológicas, ele traz parâmetros éticos que conseguem se adaptar rapidamente às mudanças que são diárias nessas tecnologias. Tem alguém com som aberto. Gente, acho que tem alguém com o microfone. Aí, Só para não atrapalhar. deu certo. Mas voltando aqui, esse modelo europeu, ele, no meu ponto de vista, ele é um modelo muito acertado, porque ele traz, não uma norma específica, né, uma norma, estanque, para um determinado problema específico. Ele traz parâmetros éticos, ele traz, diretrizes para que a gente consiga lidar com o cabelo, a franjinha nesse negócio fica caindo. Com uma matéria que está andando, mudando diariamente. Então, se você traz um modelo muito estanque, quando chegar a hora de aplicar, já está obsoleto. Por quê? Porque, não, já lançaram 60 tipos de tecnologia mais avançadas, aquela que foi o exemplo do legislador. E olhando para isso, o TSE aprovou algumas alterações recentes na resolução 23.610 de 19, que regulamenta a propaganda eleitoral. Ele trouxe a instrução 0600 751 65 de 2019, no que tange especialmente aos standards do que poderá e não poderá ser praticado nas eleições. Então, dessa maneira, as tecnologias que ainda estão por surgir, elas estão abrangidas por essas regras que o TSE regulamentou ainda nesse ano. E aí eu trago aqui, com relação à regulamentação de IA nesse contexto eleitoral, aqui no Brasil, é vedado absolutamente o uso de deepfakes, restrição do uso de chatbots, que são esses que interagem com os usuários, e avatares para intermediar a campanha e toda utilização, e é uma exigência agora, toda a utilização de inteligência artificial tem que ter rótulo informativo. Então, lancei uma campanha que tem uso, alterou o fundo, alterou a roupa, alterou qualquer tipo de alteração feita por inteligência artificial, tem que ter um disclaimer lá na propaganda do candidato. E também tem que ter rótulo informativo com relação a conteúdo sintético de multimídia. Doutora, desculpa, é porque acho que ficou mutado. Aí, voltou. Eu sem querer clicado aqui. Desculpa. Vocês mutou rápido ou quer que eu volte um pouquinho? Não, foi super rápido. Então tá. As plataformas de redes sociais, elas vão ter que empreender reais esforços para impedir e diminuir a circularização de notícias falsas. E identificadas essas notícias e informações falsas, a plataforma terá que retirar as notícias sob pena de serem responsabilizadas civil e administrativamente. Ou seja, as plataformas não vão mais agir sob demanda de uma decisão judicial. Elas identificando que determinada situação
é falsa, é inverídica, está manipulada, elas mesmas têm que, não é poderão, é têm que retirar isso de circulação. E se elas tiverem dúvidas, elas levam isso para as autoridades e perguntam: olha, eu estou com dúvida. O que, que eu faço com isso aqui? Eu posso continuar? Ou eu veiculando? Ou eu tirei corretamente? Né? Mas não se aguarda mais a decisão ligadas a fazerem esse filtro. Né? E eu acho que esses são os principais destaques do que a gente tem em matéria de propaganda eleitoral hoje. Eu acho que esses, né, assim como a legislação europeia, o TSE buscou trazer alguns parâmetros do que tem que se ter atenção, do que pode ser usado com parcimônia e do que terminantemente não pode ser usado. E a partir daí, se foi feito com a plataforma Y, com o aplicativo X, com o aplicativo Z, não importa. O que importa é garantir que o eleitor tenha a maior liberdade de escolha possível, que ele não seja influenciado por uma coisa que foi manipulada, por uma notícia que não é verdadeira, por uma notícia que foi mexida de forma, tipo, foi tirada de um determinado contexto, foi extraída determinada informação, né, que muda totalmente, às vezes, a versão do que estava querendo ser dito, se fosse a versão, né, completa. Então, esse tipo de iniciativa, ele faz com que haja, de fato, o resguardo do que está previsto na nossa Constituição, que é garantir a inclusão social, que é garantir o direito a voto, né, para que a gente atinja dessa forma o que eu falei, a redução das desigualdades, que a gente preserve a dignidade humana e a representatividade dos nossos eleitores nos parlamentos e nas casas do executivo. Então, a utilização das tecnologias, ela pode e deve ser feita para aumentar o acesso da população ao processo eleitoral, para fazer com que o processo seja cada vez mais democrático, seguro, né? Então, óbvio, se existem pessoas, né, se existem empresas que usam as tecnologias para o mal, existem também as que usam para o bem, né? O TSE hoje tem um andar, uma sala que você pode chegar lá e pedir para visitar o setor, agendar para visitar o setor, né, de combate à desinformação no TSE, de forma muito transparente, você ter a possibilidade de ver como as tecnologias são trazidas também para a nossa realidade para identificar esses malwares, né? Essas deepfakes, esse tipo de tecnologia ruim, né? Outra coisa que é fundamental e importante, então, assim, a gente falou da legislação que precisa ser uma legislação menos focada em situações já existentes, mais em princípios, num tipo de governança ou num tipo de uma regulação ética e de princípios. A gente falou aqui um pouco de que as tecnologias são usadas para o bem e para o mal, então a gente tem, obviamente, as coisas ruins, mas tem inúmeras coisas boas que a tecnologia traz e que elas garantem a dignidade do eleitor e os direitos constitucionais. Mas uma coisa que é fundamental e que precisa ser sempre dita e cada vez mais estimulada é o letramento digital. Porque não tem, as pessoas não, se a pessoa ainda está na era de máquina de escrever, como é que ela vai conseguir identificar, como é que ela, se suspeitar que existe algum tipo de manipulação na informação que ela está buscando,
como é que ela consegue se proteger disso? Como é que ela consegue esclarecer isso? Então, o letramento digital, em todas as camadas sociais, garante o acesso, eh, aos votos, a mais informação, a transparência. Garante diversidade, né, também no processo. Então, se a revolução tecnológica só encontra parâmetros, similares na revolução industrial, a gente tem que entender que na mesma proporção a gente tem esses desafios a ao direito e a todas as outras ciências que estão sendo expostas a essa nova realidade, né. Então, como vocês podem ver, a gente hoje em dia tem muito mais desafio do que resposta, né. O próprio processo eleitoral que hoje a gente já está com algumas balizas, com com alguns estándares para poder andar e trilhar dentro do processo eleitoral com segurança, com alguma segurança, com algum esclarecimento, a gente ainda tem muito que caminhar para frente, né. E a interação de todas as áreas, da tecnologia com o direito, das relações da filosofia, da sociologia, porque isso é uma mudança para a humanidade, não é só uma mudança local. Isso é algo que está interferindo o Brasil. Esse ano é o ano que mais eleições vão haver no mundo. Então, esse é o ano de 2024, é o ano que mais pessoas vão às urnas nos países, conhecidos como de democracia, para votar e escolher os seus representantes. E no mundo inteiro tem-se essa preocupação. No mundo inteiro tem-se a necessidade de sentar e conversar sobre os cuidados necessários. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, canais de comunicação informaram isso, mas ontem o ministro Luiz Roberto Barroso conseguiu reunir 20 presidentes de Supremas Cortes do mundo, aqui no Rio de Janeiro, para discutir os desafios da democracia. E o principal desafio da democracia hoje é a questão da interferência das novas tecnologias nos processos eleitorais, né. Não necessariamente diretamente no processo das urnas, né, de urna eletrônica e tal, mas das propagandas através, de todos os meios possíveis e imagináveis de comunicação. Então, é um assunto que necessita sim de debate, necessita de muito estudo, necessita de interação, de troca de experiência. Eu acho que ano que vem a gente vai conseguir já ter, muito material, especificamente na área de eleitoral, por conta, dessa quantidade de países que vão, às urnas esse ano. Eu não lembro, direito a quantidade de países, mas eu acho que, assim, tipo, mais de 2/3 da população do planeta vai votar esse ano. É uma quantidade de pessoas muito alta. Então, é sim uma matéria que necessita da gente estudar e se aprimorar e conversar, e por isso que eu fico tão feliz quando me chamam para vir falar sobre isso, apesar de ainda não ter muitas conclusões, mas a gente consegue sim sempre ter, eh, uma troca, né, nessas interações. Então, eu queria mais uma vez agradecer a PUC de Campinas, me colocar à disposição de vocês sempre que eu puder ser útil, puder colaborar com vocês de qualquer forma que vocês, entendam ser interessante, eu estou aqui. E depois eu compartilho com vocês o meu e-mail, se vocês precisarem de material, tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.
de todos vocês. Muito obrigada e boa noite a todos. Doutora, muito obrigada pela palestra, foi ótima, foi muito educativa e eu, quando eu vi o tema e tudo mais, eu fiquei com algumas dúvidas, mas todas elas foram sanadas, principalmente dessa questão de como que os tribunais e como o governo ele poderia controlar, né? Porque é uma situação que nós sabemos, a inteligência artificial, a internet, ela traz muitos impactos, mas principalmente nessa área eleitoral, né? Porque mexe com o nosso desafio, a democracia, como o ministro ele trouxe e a senhora disse. E então essa questão da regulamentação do TSE achei muito interessante. E se teríamos outros caminhos, né? Além de responsabilizar as plataformas e trazer essas regulamentações, é realmente um desafio muito grande. É um desafio e eu acho que, esse desafio passa também, foi o que eu estava falando agora no final, pela questão do letramento. Quanto mais pessoas tiverem, conhecimento e acesso, né, à tecnologia, à informação, ano passado, o CNJ num desses prêmios, eu não sei se foi o Novari ou foi alguma outra premiação do CNJ, de uma juíza, salvo engano, do Amazonas, que é de origem indígena, e que levou, um programa pra comunidade dela, de letramento, tecnológico para que os índios daquela região tivessem condições de votar, de se informar, de saber identificar quando estariam expostos a uma determinada, a determinadas fake news. Então, assim, o letramento e esses espaços de conversa são um bom caminho para que a gente cada vez mais possa tentar coibir esse tipo de prática, né. Perfeito. Bom, agora, só antes de encerrarmos, abrir um espaço, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente fique à vontade, quiser discutir alguma questão, senão nós já podemos encerrar. Então, pois vamos esperar um pouquinho, ver se alguém se pronuncia. Fiquem à vontade. Eu acho que não. Bom, gente, mas eu estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, é só fazer contato comigo. Mais uma vez foi um imenso prazer estar aqui com vocês e espero ter trazido alguma contribuição para esse final de dia aqui para vocês, final de quarta-feira para vocês. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Chegaram a mandar aqui no chat, se poderíamos postar no nosso grupo, no nosso canal do YouTube, ou se a palestra Sim. pode ficar mais pro grupo interno mesmo. Não, eu não me oponho, Tudo bem. Muito tá bom? obrigada, tenha uma boa semana, agradecemos novamente, foi um imenso prazer. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite.